Capítulo 7. Leyline vinha evitando lutas sem sentido. Em sua opinião, a diversão de ganhar contra os outros não poderia ser comparada com a diversão de aumentar sua força através do cultivo. Além disso, não há ódio entre ele e Orin. Ele provavelmente precisava agradecê-lo por ferir o Leyline original, o que lhe deu uma chance de renascer. Leyline era uma pessoa prática. Para ele, o orgulho nunca era mais importante do que o raciocínio. Mesmo usando a honra de sua família para jurar, não era a menor perda para ele. No entanto, o pedido de Orin, depois disso, tinha tocado a linha de fundo. Você não pode fazer isso. Aqueles senhores vestidos de preto não vão deixar você fazê-lo. Leyline agarrou firmemente o saco em suas mãos com uma expressão frenética. Haha, por que aqueles de vestes pretas se meteriam em nossos assuntos? Não se esqueça, você foi espancado e meio morto por mim anteriormente, sendo que ninguém prestou qualquer atenção. Orin cerrou o punho e sons claros de estalos podiam ser ouvidos de seus ossos. Se você não quer que eu quebre seus ossos, um por um, obedientemente entregue os cristais mágicos. Quando Orin se aproximou, seu grande corpo envolveu Leyline dentro de sua sombra. Leyline observou o ambiente. Esta localização já estava bastante longe do acampamento. Ao seu redor havia apenas alguns lacaios, que haviam sido trazidos por Orin. Eles estavam todos olhando para eles como se estivessem assistindo a um show. Não se preocupe em olhar, ninguém virá para salvá-lo. Orin sorriu. Sério? Isso é melhor então. Leyline de repente riu. Sua silhueta piscou. Quando Leyline reapareceu, ele já estava atrás de Orin. Perfeito, eu posso me vingar do incidente daquele dia. Um pontapé feroz foi dado. Acompanhado de um vento intenso, ele chutou na área da cintura de Orin. Orin sentiu uma força intensa vindo da perna de Leyline, enviando seu corpo para o ar. Bang! Orin caiu no chão com uma dor severa vindo de sua cintura, que fez seus olhos ficarem um pouco vermelhos. Você ousou, você realmente se atreveu a me machucar. Você está morto, vou matar você. Orin ferozmente se levantou, uma sede de sangue e luz selvagem disparou de seus olhos. Esta é a vantagem de ter uma boa constituição? Vendo que o chute, em que ele usou 50% de sua força, não fez quase nada a Orin, as pupilas de Leyline se encolheram. Orin balançou o punho como um urso preto violento. Leyline virou para o lado, esquivando do punho de Orin. Quando o punho de Orin aterrou numa pequena árvore que estava logo atrás, deixou realmente uma marca profunda. Uma força de 1,7 não é de fato uma questão trivial. Um soco tão pesado. Mesmo com minha constituição, eu não posso suportar mais do que alguns socos. Leyline rapidamente pensou. Chip aí. Simule o melhor método para derrotá-lo. Bip. Tarefa estabelecida. Iniciando o modo de assistência. Uma voz veio do chip aí. Sua poderosa capacidade de cálculo instantaneamente surgiu com a melhor solução. Agache. Tarefa estabelecida. Iniciando o modo de assistência. O chip aí solicitou e Leyline imediatamente se agachou, esquivando-se de um ataque estrondoso de Orin. Uma falha apareceu na defesa do inimigo. A área para um ataque eficaz. A axila. A voz do chip aí soou. A figura de Leyline continuava a brilhar, esquivando-se dos ataques de Orin ao mesmo tempo em que se aproximava. Você sabe, embora sua força seja poderosa, você não é ágil o suficiente. Esta é a desvantagem do tamanho do seu corpo. Como Leyline ainda podia falar enquanto ele estava atacando, ele mostrou que ele ainda estava se segurando. Este ainda é o Leyline de antes? Por que ele se tornou muito mais poderoso? Os jovens ao redor abriram a boca em estado de choque. Sob as expressões de descrença de todos, Leyline lançou um soco, golpeou a axila de Orin com toda a sua força. Orin, que havia sofrido o ataque, caiu no chão com uma expressão de dor e não conseguiu se levantar por um longo tempo. A força total de Leyline era de pelo menos 1,5 e não era muito diferente da de Orin. Além disso, o lugar que ele tinha atingido também era um ponto fraco. Orin caiu no chão, os olhos vermelhos enquanto rosnava. Você está morto. Minha família não vai deixar você fugir. Oh, realmente. Leyline permaneceu indiferente à ameaça a Orin e até mesmo deu a Orin um pontapé em sua parte inferior do abdômen. Orin enrolou-se como um camarão cozido. Leyline agachou-se e olhou para Orin com o rosto cheio de sorrisos. Já que você não me deixará sair de qualquer jeito, você acha que seria melhor se eu fizesse o primeiro movimento e o matasse? Naquele momento, o sorriso de Leyline para Orin parecia o do diabo. Ele não está brincando, ele realmente se atreve a fazê-lo. Orin viu a intenção de matar nos olhos de Leyline. De repente, sentiu-se como se estivesse sendo observado por um tigre. A raiva dentro de sua cabeça desapareceu completamente e foi substituída por medo. Senhor Leyline, você não pode fazer isso. Eu tenho a família Dorlan atrás de mim. Se você me matar, você terá problemas. Então você admite seus erros. Leyline fez uma pergunta o ridicularizando. Eu admito meus erros. Peço desculpas, desculpe-me. Sob a ameaça da morte, Orin sucumbiu rapidamente. Muito bem, eu aceito suas desculpas. Além disso, de acordo com a lei da nobreza, eu tenho o direito de pedir uma indenização. Leyline disse sorrindo, o que deu a Orin um mau pressentimento. Como compensação, entregue todos os cristais mágicos que você tem com você. Leyline, sorrindo, disse essas palavras de extorsão. Oh, não, você não pode fazer isso. Você sabe quantas pessoas foram sacrificadas pela minha família para obter esses cristais mágicos? Orin lutou para protestar. Às vezes, é apenas uma simples questão de múltipla escolha no mundo. Agora é sua vez. Meu querido Orin, vida ou cristais mágicos, escolha um. Leyline não parecia ter nenhuma reação à súplica de Orin. Em vez disso, ele pisou no rosto de Orin, aumentando gradualmente a quantidade de força que exercia. As botas que pisavam no rosto de Orin enviavam a cabeça cada vez mais para o chão, dando um sentimento sufocante. Depois de alguns minutos, Leyline soltou um pouco da pressão. Então, você já pensou bem nisso? Pua! Orin inalou ar fresco em grandes bocados. Seu rosto agora estava coberto de lama e pegadas, fazendo com que ele parecesse hilário.
Entretanto, nenhum dos jovens ao redor se atreveu a rir. Um dos jovens lentamente começou a recuar, querendo sair deste lugar. Leyline pegou uma pequena pedra. Estimativa do vento concluída. A órbita de disparo foi ajustada. Voxas! A pedra atingiu a perna do jovem que escapava, enviando-o esparramado para o chão. Orin viu isso? Não se preocupe em esperar reforços além disso, não tente desafiar a minha paciência. Leyline olhou para os jovens ao redor. Aqueles que tiveram o olhar de Leyline passando por eles, imediatamente baixaram a cabeça, seus corpos tremiam. Ok, eu te darei os cristais mágicos, mas eu os deixei na carruagem. Siga-me de volta para obtê-los. Orin disse em rendição. Cristais mágicos são tão importantes. Você não os traz com você, mas os deixa na carruagem? Você está me tratando como um idiota? Tais mentiras infantis não conseguiriam passar por Leyline. Parece que você não teve o suficiente. Um raio de ferocidade atravessou os olhos de Leyline. Ele agarrou o braço de Orin e de repente deu-lhe um estalo. Craque! Ouviram-se sons penetrantes de fratura, seguidos pelo grito miserável de Orin. Se você ainda se recusar a falar a verdade, eu vou quebrar seu outro braço. Não, 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 você não pode fazer isso. O senhor de túnica negra não vai deixar você fazê-lo. Orin agarrou em seu braço, rolando no chão. Haha, porque estes de vestes negras se meteriam em nossos assuntos. Você esqueceu que eu fui espancado e deixado meio morto por você anteriormente e que ninguém se importou com isso? Leyline sorriu friamente, enviando as palavras de Orin de volta para ele. Parece que você está realmente desejando a morte. Leyline estava prestes a subir e agir. Espere, espere, tudo bem, eu vou te dar os cristais mágicos, mas você tem que jurar que você não vai se vingar de mim nunca mais. Orin gritou com um rosto pálido quando ele viu o movimento de Leyline. Ok, juro com a honra da minha família Farlier. Leyline respondeu. O rosto de Orin ficou verde. Lutando para ficar numa posição meio sentada no chão, tirou uma bolsa dourada do seu peito e atirou-a para Leyline. Todos os meus cristais mágicos estão aqui. Leyline pegou e deu uma olhada. Esta era uma bolsa do tamanho de uma palma feito com fios de ouro e prata. No centro havia uma imagem de uma águia e um escudo cercado por muitas plantas. Parecia ser o símbolo de uma família. Leyline abriu a bolsa e viu dezenas de cristais de cor preta ali armazenados. Bip, descoberto uma fonte de energia desconhecida. O chip aí alertou. Então, pode ser usado? Leyline tinha uma expressão animada em seu rosto. Pesquisando o banco de dados, informações insuficientes. O método de uso não foi encontrado. Alerta! Uma fonte de energia com radiação desconhecida. Recomendação: o corpo do anfitrião precisa reforçar sua defesa. Então é assim? Leyline pensou interiormente, então se virou para Orin e perguntou. Para qual academia você está indo? Jardins Pantanosos. Orin tinha uma expressão feia em seu rosto. Jardins Pantanosos. Eu já ouvi falar antes que a taxa de entrada é 10 cristais mágicos, certo? Correto. Onde você ouviu isso? Orin estava um pouco surpreso. Leyline sorriu levemente, parecendo um pouco misterioso. Ele nunca tinha ouvido falar de qualquer jardins pantanosos antes e só estava blefando com Orin, desde que a maioria das taxas de escola eram basicamente todas em números arredondados. De qualquer forma, não era um grande problema se ele adivinhasse errado. Ok. Leyline tirou 3 cristais mágicos da bolsa e jogou a bolsa com os cristais mágicos de volta para Orin. Esses 3 cristais mágicos serão minha compensação. Embora ele pudesse tomar todos os cristais mágicos agora, Leyline ainda não estava certo das atitudes dos de vestes pretas e brancas sobre este assunto. Ele também não quer ser usado para testar suas linhas de fundo. Assim, ele deixou com Orin a quantidade suficiente de cristais mágicos para a taxa de entrada. Dessa forma, mesmo se eles discutissem sobre isso, Leyline tinha uma desculpa. Obrigado. A expressão facial de Orin ficou muito melhor. Se ele perdesse todos esses cristais mágicos e não fosse capaz de entrar na academia, ele realmente não sabia como encarar sua família. Fiquem calmos, não levarei seus cristais mágicos. Leyline ergueu a cabeça e olhou para os nobres que os rodeava, que tinham as mãos firmemente apertadas em punhos. Vendo isso, Leyline não pôde deixar de balançar a cabeça. Obrigado, Lord Leyline. Ouvindo a afirmação de Leyline, os outros jovens se sentiram aliviados e imediatamente se curvaram. Mas, eu quero pedir outra compensação. Leyline olhou para um jovem, o que tentou escapar mas tinha sido derrubado. A lâmina cruzada em sua cintura parece muito bonita. Leyline olhou para o jovem que parecia um pouco assustado. Leyline apontou então para a lâmina cruzada na cintura do jovem. Tendo ouvido a dica, o jovem respondeu apressadamente. Senhor, você pode tê-la. Haha, eu não vou me segurar então. Leyline pegou a lâmina cruzada do jovem. Depois de medir seu peso, ele balançou a cabeça em satisfação. Sendo a espada de um nobre, a qualidade desta espada cruzada era excelente. O punho da espada foi decorado com belos padrões de flores para evitar que escorregue da mão. A bainha foi feita a partir da pele de tubarões, dando-lhe uma sensação de luxo.